Bem-vindo de volta ao Electrified, sou Dylan Loomis, agradeço ao David C. e ao KCC por usarem meu link da Tesla e parabéns pelos novos Teslas. Obrigado pela paciência. Semana passada lidei com notícias inesperadas e importantes. Não posso contar detalhes agora, mas minha família está bem. Agradeço pelas orações. E quando a poeira baixar nas próximas semanas, parece que terei mais tempo para o Electrified, o que me deixa bastante animado. Ainda preciso resolver algumas coisas nos bastidores e vou compartilhar mais depois. Obrigado por entenderem e agora seguimos com nossa programação normal. Felizmente, na última semana, as notícias têm estado estranhamente silenciosas sobre a Tesla. Mas Elon vem reforçando o cronograma de produção do Cybercab, começando em abril, e hoje ele disse: "Parabéns à equipe da Tesla por fazer o primeiro Cybercab de produção", compartilhando a foto que a Tesla postou do primeiro Cybercab saindo da linha de produção em Austin com centenas de trabalhadores. Naturalmente, com base nos comentários dessas postagens, temos pessoas perguntando: quando o Cybercab vai ser lançado na rede de robotáxi? Bem, precisamos voltar um pouco porque vamos lembrar que esta ainda é uma unidade de produção muito inicial. Este primeiro veículo da linha vai ser usado apenas para validação, testes e calibração de todo esse novo processo de montagem. Sim, é muito empolgante ver que esses novos processos do Cybercab já estão em funcionamento, sendo usados e testados. No entanto, isso não indica que a Tesla iniciou produção em volume ou contínua, 2 meses adiantados, o que é típico do modo de operar da Tesla. O primeiro veículo deles fora da linha para o Model 3 e o Model X, o Cybertruck. Todos esses veículos tiveram atraso de cerca de 3 a 4 meses entre a saída da linha do primeiro e sua entrega. Ou seja, chegou às mãos de um cliente. Agora, neste caso, esse não será o resultado, já que o primeiro lançamento será na rede de robotáxis. Então, o próximo mês e meio a 2 meses será a Tesla apenas testando e validando. E sim, tecnicamente podemos chamar esses veículos de produção porque eles saem da linha de produção real, mas isso não significa que esses veículos estarão prontos para qualquer tipo de implantação. E não podemos ignorar como Elon disse que as taxas de produção iniciais do Cybercab serão agonizantemente lentas. Então, claro, como de costume, não estou tentando ser o estraga-prazeres aqui. Eu só sei que uma grande parte da reação das pessoas vai ser: "Ah, uau! A produção do Cybercab está 2 meses adiantada, e a produção em volume já começou." Mas não, esse não é o caso. Na verdade, estamos no cronograma, pois a Tesla ainda terá 1 ou 2 meses de testes. Essas novas linhas validam os processos e os resultados finais e continuam alinhando a cadeia de suprimentos antes de entrar em uma produção contínua e lenta. Parece pronto para começar em abril, e imagino que haverá semanas de testes. Essas produções serão feitas antes de serem implantadas na rede robotáxi em Austin e depois disponibilizadas ao público. Mas dito tudo isso, é um marco muito animador, já que nos bastidores, esse grupo de pessoas realmente está trabalhando para realizar algo revolucionário no setor de fabricação de automóveis. Mudanças que literalmente não vemos no mundo há décadas. Espero que com o tempo a Tesla mostre o que realmente faz para dar vida a esse veículo. Mais um avanço importante na empresa. Espero que alguns de vocês se lembrem da importância de fevereiro para a aprovação do FSD supervisionado da Tesla pela RDW, a autoridade de veículos holandesa. Porque este é o mês em que essa organização está avaliando o software FSD da Tesla para determinar se concede ou não a aprovação. Isso seria sob o artigo 39 de isenção nacional, especificamente para a tecnologia veicular inovadora. Então, os Países Baixos têm a oportunidade de conceder uma aprovação ao FSD supervisionado. E se fizerem isso, essa aprovação pode ser reconhecida mutuamente por outros países. O que pode ajudar muito a acelerar uma implementação mais ampla do FSD supervisionado em toda a UE. E você deve se lembrar do drama do ano passado. A Tesla disse no X que o RDW já se comprometeu a conceder a aprovação nacional dos Países Baixos em fevereiro deste ano. Mas o RDW respondeu rapidamente: "Não, isso não está certo. É só uma vaga para demonstração e a aprovação ainda será analisada." "Ainda não temos nada oficial, mas consegui encontrar isso de Rustav", ele disse. "Boas vibrações da Tesla Utrecht. Visitei a Tesla Utrecht hoje." Disseram que o RDW testa intensamente o FSD em circuito fechado e vias públicas com sua equipe e engenheiros da Tesla. O objetivo é obter o sinal verde até o fim de fevereiro, mas não há garantias. Não seria mais preciso um motorista de segurança da Tesla nos passeios, pois, se aprovado, a Tesla não precisaria mais oferecê-los. Como todos os clientes com veículos Tesla finalmente poderiam experimentar o FSD supervisionado por conta própria agora, seja começando com o IA, 4 ou com o hardware 3, isso ainda será decidido.
Mas você entendeu o ponto. Só para esclarecer, sei que a postagem disse que não é mais preciso um motorista de segurança da Tesla, mas ainda é FSD supervisionado, então os clientes seriam os supervisores. O que a postagem estava se referindo era que esses funcionários da Tesla, nesses acompanhamentos de viagem, não seriam mais necessários porque o papel de supervisão seria transferido para o cliente da Tesla. Mas para deixar claro, isso não é aprovação do FSD sem supervisão. A boa notícia é que a Tesla está realizando testes do FSD supervisionado em vários países diferentes da União Europeia. E pelo que vimos, as demonstrações com funcionários da Tesla não foram perfeitas, mas no geral foram muito sólidas. Então, obviamente eu não sou um regulador, mas com base no que vi, você pensaria que isso seria suficiente para pelo menos dar a essas pessoas o FSD supervisionado, novamente. A Tesla não está pedindo nada sem supervisão. Se os reguladores não aprovarem, mesmo sem decisão em fevereiro, os testes seguem. Talvez eles queiram mais tempo por algum motivo, mas agora começo a pensar que algo mais sério está ocorrendo. Eles estão apenas atrasando essa tecnologia para tentar salvar os fabricantes de automóveis locais, mesmo que a maioria dessas montadoras já tenha desistido de qualquer caminho para a autonomia. A maioria deles agora está focada no nível 2 ou 2 Plus, como preferirem chamar. Encontrei isso em uma fonte da Holanda que dizia o seguinte: a Tesla anunciou na sexta-feira que a partir de 16 de fevereiro, que foi ontem, segunda-feira, seu FSD supervisionado será exibido durante test drives em lojas selecionadas da Tesla em toda a Holanda. Um porta-voz da Tesla disse que eles esperam que o RDW, a autoridade de veículos da Holanda, conceda permissão em breve. Pode adicionar um Elon TM depois dessa. Porque ele também expressou expectativas semelhantes recentemente em sua entrevista no Fórum Econômico Mundial. Mas afinal, o que isso vale? O RDW planejava emitir uma decisão em fevereiro, mas uma porta-voz recusou-se a comentar, dizendo que a agência normalmente não discute solicitações de aprovação em andamento. Como faltam menos de 2 semanas para acabar fevereiro, estou ajustando minhas expectativas para talvez saber algo em março, especialmente após o drama do ano passado, quando a Tesla fez aquela publicação e incentivou os clientes da Tesla a entrarem em contato com o RDW enviando e-mails. E então eles foram inundados de e-mails. Então vieram a público e disseram: ei, não façam isso. Só vamos aprovar se e quando a segurança for convincente. Seus e-mails não têm nenhuma influência na aprovação. Então acho que dizer que há uma rivalidade entre essas entidades é um pouco exagerado. Mas também não pareceu ser a interação mais amigável nas últimas semanas. Com certeza vou ficar de olho nisso nos próximos dias. Acho que todos sabemos que a IA terá grande impacto no que a Tesla e a Musconomia podem alcançar. Mas sinto que falhei com vocês por não manter todos informados sobre o outro lado da moeda. Só esse dado já é bem insano. De acordo com um relatório de pesquisa da IBM, 97% das organizações relataram violações relacionadas à IA e não possuem controles adequados de acesso à IA. No ano passado, até 16% das violações de dados envolveram invasores usando IA, geralmente em golpes de phishing e deepfake. Os números só estão piorando e é por isso que estou fazendo o que posso para incentivar todos a se inscreverem no Delete Me o quanto antes. Nenhuma ferramenta te protege totalmente, mas o Delete Me pode remover dados da sua família desses grupos. Busque corretores de dados visados por hackers de IA. O Delete Me patrocina este vídeo. Pela minha pesquisa, eles são a melhor empresa nesse serviço, localizada nos Estados Unidos. Veja a lista de corretores de dados cobertos pelo Delete Me. É simplesmente louco que existam tantos corretores de dados assim. Você receberá novos relatórios trimestrais sobre o status da remoção em cada corretor de dados e pode enviar solicitações personalizadas. Uso o Delete Me há anos e ele me poupou de gastar horas ligando para corretores de dados e acompanhando tudo sozinho. Se quiser apoiar o Electrified e proteger sua família, acesse joindeleteme.com/electrified. Use meu código Electrified no link abaixo ou o QR Code na tela para 20% de desconto. O FSD 14.2.2.5 já está sendo disponibilizado para acesso antecipado e além. Zach compartilhou sua análise inicial e, no geral, não teve nada negativo a dizer. Então, não há muito a acrescentar com uma atualização pequena assim. Acho melhor manter expectativas baixas, pois podem só estar corrigindo bugs, sem mudanças visíveis, além de pessoas tentando notar algo para postar nas redes sociais. Mas a única coisa que estou observando de perto são os problemas de navegação. E ele disse que na versão mais recente, o único lugar onde viu algum problema de navegação foi no aeroporto de Los Angeles, segundo ele. Não percebo bugs de navegação ou curvas estranhas em Los Angeles, como alguns donos relataram pelo país. Ainda estou na versão .4, mas posso confirmar que ocorreram coisas muito estranhas na navegação que nunca tinha visto antes. Borrei um pouco as imagens para não expor minha localização, mas em situações em que o carro só precisava virar à esquerda ou seguir em frente para chegar ao destino.
Ele decide ir para o lado oposto e depois fazer um retorno, ou faz curvas aleatórias para dar a volta e chegar aos locais. Realmente inexplicável. Pelo que posso perceber, Ok, agora você está realmente estragando tudo. O que é isso? Agora você está realmente bagunçando o nave. Então você vai fazer um retorno aqui? O que está acontecendo? O carro está 100% ignorando a navegação. O que você está fazendo? Vai entrar na rodovia. Ah não, acabou de nos colocar em uma rodovia. Isso é horrível. O que acabou de acontecer? Meu Deus, vamos ter que redirecionar tudo. Você vai bagunçar minha câmera do teto. Você! Isso é ruim porque não tem como voltar fácil. Acho que o vídeo acabou. O que está acontecendo? Vamos ver o quão longe está. Olha só o quanto ainda falta. Meu Deus. Bom, acho que esse vídeo acabou, pessoal. O FSD acabou de arruinar o vídeo inteiro. e nesse ponto, mudando para a rede de robotáxis, essa foi uma corrida paga de clientes sem supervisão. Isso por si só já é evidência anedótica suficiente do motivo pelo qual a Tesla não cresce mais rápido em Austin. Dilema do robotáxi. Logo ali embaixo tem uma rua na qual não deveríamos entrar e não podemos passar por aqui, e eles estão trabalhando na rua. E o cara disse: Não posso ir por esse caminho, só acenei, não estou dirigindo e não posso fazer nada. então eu me pergunto se o suporte vai entrar aqui e tentar resolver o problema. Aquela pequena interface de identificação de problema não está aparecendo aqui, no topo. Meu Deus. Eles me acenam para seguir, mas não estou dirigindo, então não posso fazer nada. Essa é boa, pessoal. Essa é uma situação complicada em que nos metemos aqui. Ok, lá vamos nós, estamos indo. Eba, estamos indo, estamos conseguindo, estamos escapando. Dê um aceno de desculpas para essas pessoas. Eba, conseguimos, deu tudo certo. Senhor, por favor, entre em contato novamente se tiver qualquer outro problema. Tudo bem, obrigado. Tenha uma ótima viagem, obrigada. Havia muitas máquinas pesadas por perto, mas não acho que tenha sido realmente perigoso. Mas ao mesmo tempo, não era bem o que você queria ver pronto para o horário nobre. E sim, em algum nível, todos nós teremos que aceitar isso. Esses veículos lidando com casos extremos vão acontecer em tempo real, no mundo real. E se você tem acompanhado, deve saber que a Waymo já teve dezenas de casos como esse que quase não recebem cobertura. E então voltamos ao FSD supervisionado. Eu vi isso no fim de semana. Esse usuário disse: o FSD lidou bem com a situação durante o dia, mas ela se repetiu à noite. Entradas de garagem ali em cima. Aqui está a rampa para barcos. Tem um carro atrás de mim, provavelmente pensando: o que é isso? Tudo bem, tive que parar porque o lago está bem ali. Mas é isso aí. E aí temos Gali, um conhecido entusiasta da Tesla. Mas é alguém por quem eu tenho muito respeito dizendo isso? É aqui que eu acho que a ideia perde força, porque na primeira camada você chega em Austin, está com todos os seus amigos e é tipo, meu Deus, a gente tem que pegar um robotáxi. Acho que só cabem 3 pessoas em um robotáxi, menos que no Uber, que leva 4. E então eu diria que em cerca de 50% das vezes em que tentei chamar um robotáxi, havia alta demanda pelo serviço. Então simplesmente não consegui chamar um carro. Então isso foi, sabe, imediatamente, tipo, eu não consegui usar. Já nos outros 50% das vezes, eu diria que o tempo de espera era de cerca de 15 minutos em média. Às vezes era 13, às vezes era 17, às vezes era 14, às vezes era 20. Estou considerando cerca de 15 minutos de espera sempre que uso o app do robotáxi. Inicialmente pensei nesses números e fiquei refletindo. Por que o robotáxi não é tão bom ou confiável quanto o Uber? Se preciso de uma corrida, meus amigos estão gritando e estou atrasado para a reserva, não vou usá-lo. O app do robotáxi não funciona porque é preciso um carro para chegar até ele, então não ajuda. Você tenta usar, acha que vai ser ótimo, mas aparece alta demanda. Na verdade não funciona, então vamos de Uber. Esse é o status quo, pro bem ou pro mal. E outros exemplos, tipo, teve uma corrida ruim de robotáxi que eu peguei, porque um motorista já me pegou com minha namorada.
De repente, as janelas estão abaixadas, o robotáxi chega tocando podcasts muito altos que ouvimos de fora. Já achamos estranho e então entramos no carro. Esse cara está tipo todo reclinado, com o banco da Tesla dele o mais para trás possível, as janelas abaixadas. O carro está com um cheiro forte de fumaça. No painel da frente, onde deveria estar o celular, há um vape grande que ele usa tranquilamente, além da bebida dele, em uma caneca ou algo assim. O carro tem um cheiro horrível e o banco não reclina, deixando minhas pernas apertadas. Até a Tesla, ao contratar motoristas de segurança, pegou um assim. E eu tentei colocar um anúncio ou tipo um feedback no aplicativo dizendo: "Ei, seu motorista de segurança está meio que acabando com o clima agora, dá pra perceber." Alguns em Austin comentam: "Você pode ser motorista de segurança do robotáxi da Tesla. Só senta no carro enquanto ele dirige sozinho, sem precisar fazer nada. Você pode só sentar, fumar vape, reclinar o banco, ouvir podcast e não trabalhar, mas ainda assim receber." Parecia ser essa a mentalidade dele. Minha mente volta ao que Ashok disse na ligação do quarto trimestre. No fim do ano passado, resolvemos uma longa lista de problemas. Portanto, está claro. O foco estava na Marcha dos Noves, resolvendo todos esses casos extremos só em Austin. Então, ele disse: "Com isso, aprendemos sobre problemas de recarga e outros problemas que teríamos visto quando aumentássemos a frota autônoma." Ambos estão acontecendo em paralelo. Então, por um lado, a Tesla ainda está claramente lidando com casos extremos. E, por outro, a Tesla está enfrentando alguns desafios do lado da infraestrutura. Isso me surpreende um pouco, pois com a rede de superchargers e pontos de serviço, imaginei que a Tesla não teria tanta dificuldade. Dada a frota pequena atualmente, Lars entrou na conversa sem ser chamado e disse: "Usamos nossa ampla rede de carregamento e centros de serviço, exclusiva da Tesla no setor, para fortalecer nossa infraestrutura. A expansão precisa disso para antecipar a demanda dos veículos autônomos robotáxi. Esperamos que, graças a essa rede, sejamos a única empresa capaz de crescer na velocidade exigida pelo tsunami de autonomia que se aproxima. Tem sido silencioso, mas sabemos que a Tesla trabalha nessa infraestrutura nos bastidores. Para a expansão do robotáxi e das operações de aluguel em Austin, eles estão contratando para uma função: controle operacional de seguros e aluguéis e melhoria de processos. Essa função vai se concentrar em requisitos regulatórios, políticas internas e padrões da indústria. Se você já esteve envolvido em uma startup, vai estar familiarizado com XOPs e KPIs, procedimentos operacionais padrão e indicadores-chave de desempenho. Essa é uma parte inteira desse negócio que acho que a maioria de nós costuma ignorar. A Tesla precisa estabelecer isso desde cedo, e esses SOPs precisam ser desenvolvidos. Quando você tem um robotáxi que acaba no meio de uma zona de construção, e pela forma como o carro lidou com isso, não parecia que o operador remoto estava controlando o veículo. Parecia que o software estava tentando resolver sozinho. Vou dizer o seguinte: sempre há uma chance, seja na versão 14.3 ou mais recente, de que isso seja um caso de virar a chave. No entanto, dado tudo o que vimos até agora com o lançamento, tudo o que está acontecendo agora, a falta de escalabilidade. Eu só quero ser a voz que diminui as expectativas de todo mundo, porque eu sei que há uma parte da população, a comunidade Tesla, que ainda está esperando por esse momento de virada, em que a Tesla começa a expandir para várias cidades ao mesmo tempo. E a frota chega aos milhares, e sinceramente, só olhando para os dados e as evidências que temos, não parece provável que isso aconteça nos próximos meses. Para mim, isso não significa que não veremos algumas cidades novas nos próximos meses, mas essas vão começar como projetos piloto, com monitores de segurança e uma frota bem pequena. Então espero que o 14,3 seja a última grande peça do quebra-cabeça, como Elon proclamou. Mas para mim, dado o sentimento da comunidade, está começando a parecer que esse lançamento vai realmente testar a paciência de todo mundo. E isso não ajuda em nada o meu canal. Mas existe um cenário em que teremos essa sensação durante todo este ano. Existe ao menos uma chance, ainda que pequena, de a frota de robotáxi da Tesla ficar abaixo de 5.000 durante todo o ano, sobre esse ponto. Sobre o site de acompanhamento dos robotáxis, feito por terceiros. Não haja como se esses números fossem exatos, pois dependendo da demanda e do horário, eles mudam na Tesla. O número de Austin pode estar próximo, mas a margem de erro da Bay Area pode ser bem maior. Então, para mim, esses números têm que ter uma margem de mais ou menos 20% para qualquer lado a qualquer momento. E não se esqueça, no topo do site isso realmente aparece. Desses 89 veículos em Austin, 44 estão inativos há mais de 30 dias, o que significa que só há cerca de 45 veículos ativos para passageiros, mais ou menos, agora em Austin.
Então, o meu ponto é que esses não vão ser dados muito bons para usar para determinar se a previsão do Elon de dobrar a frota a cada mês vai se concretizar, mesmo nos próximos meses. Nem que seja só porque o próprio Elon falou isso. A frota estava em torno de 500 veículos entre a Bay Area e Austin no final de janeiro. Então, para mim, eu fico totalmente à vontade em afirmar isso. O lançamento do robotáxi da Tesla me decepcionou em relação às expectativas, mas entendo e concordo que a Tesla priorize a segurança dessa forma, pois um acidente teria grande repercussão. E tudo vai mudar, especialmente enquanto as regulamentações federais para robotáxis estão sendo desenvolvidas neste exato momento. Mas isso é um problema de software e é algo que está levando até mais tempo do que a própria Tesla esperava, como a equipe comentou nas últimas semanas. Que o long tail é incrivelmente longo, então, a longo prazo, tudo está sendo preparado e tudo ainda vai ficar bem. Para a Tesla ter a maior parte do mercado de transporte por aplicativo, e obviamente eles nem precisam de 100% dele, mas eles vão ter a maioria. Mas a infraestrutura de recarga, a infraestrutura de serviço, a infraestrutura de aluguel para superar empresas como a Hertz, a infraestrutura de limpeza e assim por diante. E então vai levar tempo para combinar tudo isso com essa rotatividade de casos extremos. E eu só quero que todos nós sejamos realistas sobre o que esperar este ano. Mesmo que uma nova construção seja aceita e agilize as coisas, ainda assim não mudará as limitações de infraestrutura. Muito disso envolve criar o algoritmo para implantar e carregar novos carros, além de lidar com flutuações de demanda e redirecionamentos inesperados. E até que a Tesla sinta que tem um bom controle sobre tudo isso, o tamanho da frota vai permanecer pequeno, o que vai resultar em falta de confiabilidade e longos tempos de espera. E considerando que a Tesla poderia facilmente implantar mais hardware, ou seja, mais veículos, a Tesla definitivamente tem alguns motivos para não fazer isso. Houve um artigo da Solar Power World que detalhou como poderia ser a nova fábrica solar de 100 gigawatts da Tesla. Atualmente, a produção está aumentando na gigafábrica de Nova York. Se a Tesla quiser mesmo alcançar 100 gigawatts por ano, provavelmente precisará de nova instalação. O artigo mencionou uma fábrica comparável na China, que tinha uma produção anual de cerca de 50 gigawatts, mas essa instalação da Jinko Shanji foi citada como tendo um custo de cerca de 8 bilhões de dólares. Isso é bilhão com B maiúsculo. E claro, a Tesla produzindo coisas nos Estados Unidos vai custar mais do que custaria na China. Mas por outro lado, o custo dos equipamentos de produção caiu significativamente desde que aquela fábrica chinesa foi orçada. E esses custos diminuíram cerca de 30%. E como mencionamos frequentemente no canal, a escala da Tesla, esse pedido de 100 gigawatts, construir essa nova cadeia de suprimentos daria à Tesla grande poder de compra e vantagem sobre os fornecedores de equipamentos. E a conclusão, dado o tipo de instalações necessárias para fabricar tudo, desde as matérias-primas até os painéis finais. Isso abrange salas limpas avançadas, utilidades, manuseio de materiais, integração de processos completos e aprendizados de projetos menores e menos eficientes nos Estados Unidos. Eles estimaram o capex de planta e instalações para a fábrica de 100 gigawatts em aproximadamente 16 bilhões de dólares. Nessa escala, a maior parte da engenharia, compras e construção seria feita internamente, não terceirizada, o que reduziria bastante os custos. Porém, esses são só custos iniciais diante da manutenção e atualizações. Esse projeto de 100 gigawatts pode envolver um capex total em 10 anos de cerca de 35 bilhões de dólares. Tudo isso para dizer, o capex esperado de 20 bilhões de dólares da Tesla para 2026 não incluía gastos com uma nova fábrica de energia solar, nem qualquer gasto de capex para o Terafab. Tentei deixar esse ponto claro após o quarto trimestre. Agora temos um bom motivo para entender por que a Tesla acumula mais de 40 bilhões de dólares em caixa. Simplificando, pessoal. Se a Tesla planeja avançar com o Terafab e essa nova fábrica solar para alcançar 100 gigawatts por ano, é muito provável que a Tesla precise levantar capital em algum momento nos próximos anos. A menos que vejamos um aumento significativo no fluxo de caixa livre e na lucratividade da Tesla nos próximos 2 anos, a Tesla não conseguirá bancar sozinha todos esses planos de capex que foram mencionados. Uma nova fábrica solar como essa para a Tesla provavelmente começaria a produção por volta de 2028, e o crédito 45X é o fator financeiro mais crítico no modelo. Com a eliminação gradual desse programa começando em 2030 e terminando completamente em 2033, a instalação estaria basicamente correndo contra o tempo, assumindo elegibilidade total. Considerando lingotes, pastilhas, células e módulos, os benefícios acumulados do 45X para a Tesla poderiam chegar a 20 bilhões de dólares, atingindo o pico em 2030 antes de começarem a diminuir.
Claro, tudo isso é bastante especulativo, toda essa nova instalação pode nem acontecer, a Tesla pode simplesmente tentar maximizar o que já tem atualmente em Buffalo. Mas essa é a primeira vez que vejo um especialista do setor realmente explicar como algo assim poderia ser. Disseram que as margens de produção seguirão negativas até o início de 2029, enquanto as linhas são instaladas e ampliadas. O ano crucial é 2030, quando as margens brutas, excluindo aqueles créditos de produção 45x, podem chegar a aproximadamente 20%, melhorando gradualmente depois disso. E eu fiquei animado ao ver isso, porque pelas minhas próprias estimativas, achei que talvez essa produção solar pudesse alcançar de 30 a 40% de lucratividade com os créditos fiscais de produção. Então, novamente, a Tesla teria custos iniciais sérios para fazer tudo isso internamente, mas como tem sido o caso da Tesla, eles pensam no longo prazo, e a longo prazo isso pode ser absolutamente um negócio lucrativo. Lembre-se, Elon afirmou que painéis solares enviados ao espaço são mais fáceis de fabricar. E sobre esse ponto, acabamos de receber a notícia de que a Tesla agora emprega 2.432 pessoas em sua fábrica em Buffalo, Niagara. Ou seja, esse número aumentou em 373 pessoas, ou cerca de 18% em relação ao ano passado, e bem acima da meta mínima de 1.560 trabalhadores que, claro, foi estabelecida pelo Estado. Até agora, grande parte desse crescimento não se relaciona à energia solar. Isso reforça ainda mais a dimensão da ambição de Elon. Atualmente, toda a capacidade de painéis solares dos Estados Unidos é de apenas 65 gigawatts, e a capacidade de produção de células solares é de pouco mais de 3 gigawatts, segundo o artigo. Mais recentemente, a Tesla focou a fábrica de Buffalo na produção de supercarregadores e coleta de dados para o FSD. A fábrica de Buffalo produziu a maior parte dos supercarregadores usados nos pontos de recarga da Tesla no mundo. E com o lançamento dos novos gabinetes TrueV4, essa expansão no número de funcionários provavelmente está focada nisso, e talvez apenas em menor escala. Elon afirmou que a energia solar dominará totalmente a produção de eletricidade no futuro. O Conselho Municipal de Davis, na Califórnia, vai avaliar hoje se adota uma resolução que encerraria o envolvimento da cidade com empresas pertencentes ou controladas por Elon. Além disso, eles vão incentivar o sistema de aposentadoria dos servidores públicos da Califórnia a desinvestir dessas empresas, segundo eles. A proposta surge após membros do público procurarem o conselho, pedindo que desinvista de empresas associadas a Elon. Acho que não preciso começar um discurso sobre o que Elon traz para a Califórnia em termos de produção econômica através de todas as suas empresas. Acho que todos nós entendemos isso. Mas o condado agora alega que Elon, através de suas empresas, tem adotado práticas comerciais que supostamente incluem violações de leis trabalhistas, regulamentos ambientais, normas de segurança no trabalho e não conformidade regulatória. O que realmente só me faz lembrar de toda a burocracia que a Tesla enfrentou na Alemanha com os chamados grupos ambientais. E adivinha, uma grande parte das reclamações dessas pessoas, as ideologias políticas de Elon. Surpresa, surpresa, quem sabe onde isso vai dar? Se aprovada, a resolução proibiria a cidade de firmar novos contratos ou acordos de compra com empresas de Elon. Eu nem estou compartilhando isso porque acho que vai ser algo muito importante, mas para mim, por causa de como isso soa absurdo, a resolução determina que se a cidade tiver contratos com entidades controladas por Elon, deve rescindi-los sempre que possível e permitido por lei. Também orientaria a cidade a se abster de usar plataformas e serviços controlados por Elon, afirmando que deverá proibir o pagamento pelo uso de suas plataformas e serviços, como X e Shai. Mas a boa notícia é que a cidade atualmente não tem investimentos em empresas controladas por Elon. A Bloomberg está agora reportando isso. O plano da Tesla de começar a oferecer suporte ao CarPlay em seus veículos foi adiado pela necessidade de mudanças no iOS 26. Já sabemos sobre o aplicativo Mapas. No ano passado, surgiram relatos de que a Tesla planejava trazer o CarPlay para seus veículos até o fim do ano, mas o prazo passou e o CarPlay ainda não chegou. Mas dizem que a Tesla ainda planeja incluir o CarPlay, permitindo seu uso em uma janela na interface atual do software. Durante os testes, a Tesla descobriu problemas de compatibilidade entre o Apple Maps e seu próprio software de mapas. Especificamente, as orientações passo a passo do aplicativo de mapas da Tesla não sincronizavam corretamente com o Apple Maps durante a condução autônoma, o que poderia criar uma experiência confusa para a maioria dos usuários, que teoricamente poderiam ter ambos os aplicativos abertos lado a lado. Para resolver, a Tesla solicitou à Apple alterações técnicas nos mapas para melhorar a compatibilidade. A Apple concordou e fez os ajustes em uma correção de bugs. Atualize para o iOS 26 e para a versão mais recente do CarPlay. Mas o problema é que a adoção do iOS 26 tem sido mais lenta do que nas versões anteriores. Para a Tesla, poucos usuários tinham as mudanças nos mapas até o fim do ano passado, foi o que afirmaram.
A Apple está tentando tornar o CarPlay mais útil ao adicionar suporte para aplicativos de chatbot de voz de terceiros e expandir a versão Premium Ultra. Então, tire suas próprias conclusões. Se você busca esperança para o CarPlay em um Tesla, aí está. E esse artigo foi escrito por Mark Gurman, que é amplamente considerado uma das fontes mais confiáveis de notícias sobre a Apple e informações internas na Alemanha. Agora temos o Ministério Público de Grünheide investigando representantes da EG Metall após uma queixa criminal apresentada pela Tesla. O Ministério Público abriu uma investigação na quinta-feira contra um representante do sindicato EG Metall. O indivíduo está sendo investigado por quebra de confidencialidade e violação da lei de constituição das empresas. O homem é acusado de gravar áudios secretamente com um laptop durante reunião do Conselho de Empresa na terça-feira. Na Tesla, o Ministério Público posteriormente ordenou que os dados do laptop fossem protegidos. Mas, naturalmente, o sindicato EG Metall nega as acusações. A organização caracteriza a acusação da Tesla como estratégia eleitoral para as eleições do Conselho de Empresa no próximo mês. E essa eleição do Conselho de Empresa está marcada para acontecer de 2 a 4 de março deste ano. Então essa eleição vai determinar a nova composição desse Conselho de Empresa, que é o órgão que realmente representa os interesses dos cerca de 11 mil funcionários da Giga Berlim. Eles regulam condições de jornada de trabalho, segurança da fábrica, questões sociais, entre outros. E essa é importante porque o EG Metall tem buscado conquistar a maioria para pressionar por melhorias como melhores condições de trabalho, redução da jornada e um novo acordo coletivo. O que sabemos que é algo que a Tesla tem resistido fortemente, não porque esteja abusando dos trabalhadores. A Tesla concedeu aumentos salariais, mas porque quer continuar avançando rapidamente, e normalmente essas votações só acontecem a cada 4 anos. Portanto, a Giga Berlim deve ficar atenta a isso nas próximas semanas. O site The Information publicou hoje um relatório exclusivo informando que a SpaceX avalia quanto de suas ações reservar para investidores individuais. Antes do que pode ser o maior IPO da história, o negócio pode levantar cerca de 50 bilhões de dólares, com uma avaliação de 1,5 trilhão de dólares, superando o recorde atual de 29 bilhões de dólares. Incluindo alocações para investidores de varejo, esse seria o primeiro mega IPO desse porte. Você sabe qual foi o maior IPO até agora? A Saudi Aramco foi quem levantou 29 bilhões de dólares. Então, agora não só temos rumores de que a SpaceX provavelmente vai tentar reservar algumas ações para os investidores da Tesla, mas a SpaceX também está considerando uma estrutura de ações de 2 classes em seu IPO. E essa estrutura de 2 classes daria a certos acionistas ações com poder de voto extra, permitindo que eles tivessem mais controle nas decisões. O mais importante é que isso permitiria que pessoas internas, como Elon, controlassem a empresa mesmo com participação minoritária. A SpaceX está adicionando membros ao conselho de administração para apoiar o IPO e impulsionar as ambições espaciais de Elon, além dos foguetes e satélites. Lembre-se dos 2 pontos: a SpaceX reserva ações para investidores da Tesla e a estrutura de ações em 2 classes. Todas essas deliberações ainda estão em andamento e podem mudar a qualquer momento. No entanto, até agora, as coisas estão seguindo conforme nossas expectativas aqui, de que SpaceX e Tesla não se fundiriam antes do IPO da SpaceX, e que Elon faria tudo ao seu alcance para garantir que os investidores da Tesla fossem bem atendidos nesse IPO da SpaceX, de modo que não precisem competir com grandes bancos. Já mostrei os prós e contras da SpaceX fazer isso em outro episódio. Mas neste momento, ainda parece ser o resultado mais provável e a melhor maneira de possuir ações da SpaceX como investidor da Tesla. E é verdade que, historicamente, em IPOs dessa escala, investidores de varejo geralmente têm acesso direto muito limitado ou nenhum acesso. Mas, claramente, Elon está agora com os banqueiros e investidores institucionais discutindo e debatendo como poderia ser o tamanho da alocação para investidores de varejo individuais. E hoje também ficamos sabendo disso. A Powerlaw Corporation, que é um fundo que atualmente possui participações na Anduril, na SpaceX e em algumas outras, está entrando com pedido para vender ações em Nova York, dando aos investidores de varejo a chance de lucrar com algumas das maiores empresas privadas em IA, defesa e espaço. Esta empresa, que possui mais de 1,2 bilhão de dólares em ativos sob gestão, a UMI, divulgou seus planos em um documento regulatório, mas ainda precisa de aprovação da SEC. Tradicionalmente, nos IPOs, os grandes bancos lucram primeiro. Depois, os investidores de varejo compram ações que restaram por preços bem mais altos. A Powerlaw integra uma nova geração de veículos criados para atender investidores pessoa física, o chamado varejo. O fundo deles escolheu registro direto, diferente de um IPO tradicional,
pois venderão ações já existentes dos atuais acionistas, não novas para levantar capital. Quando o fundo for aprovado, investidores poderão comprar ações por uma corretora no mercado, como qualquer outra ação listada. Certamente não é o ideal. Se você perdeu o IPO da SpaceX ou alguma ação reservada, queria apenas mencionar isso. Pesquise mais por conta própria. O principal investimento deles é na OpenAI, seguido pela SpaceX. Não há garantia de aprovação, mas é algo a considerar. Mas claramente a demanda por esse IPO vai ser significativa, e agora temos relatos oficiais de que investidores da Tesla podem realmente ter acesso prioritário. Holy, Marte compartilhou a foto do MKBAD careca com uma citação, postando o Cybertaxi saindo da linha de produção. Ao que Elon respondeu, vai acontecer. E aqui vamos nós, uma breve atualização sobre essa notícia. Eu quis clareza, então citei Elon e pedi para ser específico. A aposta era que a Tesla não venderia um Cybertaxi para um cliente por $30 mil ou menos antes de 2027. Você está dizendo que isso especificamente vai acontecer? E se descermos um pouco, o próprio Elon disse: sim, então está aí. Na minha opinião, isso agora é uma notícia realmente grande. Para ser honesto, eu não esperava que nenhum cliente acabasse com Cybertaxis em mãos este ano. Vocês conhecem minhas expectativas, dado o ritmo lento que espero para o aumento da produção? Eu esperava que 100% dos Cybertaxis lançados este ano fossem mantidos para a rede Robotaxi. Então, acreditar ou não nas previsões do Elon, isso depende de você. Mas a nova expectativa do cara é que um cliente, ou seja, alguém como você ou eu, possa ter um Cybertaxi por 30 mil ou menos. Este ano, o que significa algumas coisas. Uma delas é que Elon está confiante de que o software vai chegar onde precisa. Talvez o 14,3 seja a última grande peça do quebra-cabeça. Nos bastidores eles estão trabalhando e tudo parece promissor. Elon está confiante de que as regulamentações vão acompanhar. Talvez não em larga escala, onde qualquer pessoa nos 50 estados possa ter um, mas em lugares suficientes para que possamos realmente fazer algumas entregas para clientes. Terceiro, os níveis de produção do Cybercab permitirão implantar alguns como robotáxis e ainda disponibilizar outros para clientes. A Tesla poderia, claro, vender um Cybercab para um cliente e tecnicamente ganhar a aposta só para fins de marketing. Mas por enquanto estou considerando isso como uma das declarações mais otimistas sobre a Tesla e a autonomia que ouvimos recentemente. Porque a diferença entre a Tesla manter os Cybercabs internamente, controlando e gerenciando eles, e realmente vendê-los para um cliente sem volante e pedais. Isso pesava muito para mim. Elon claramente planeja superar esse obstáculo este ano, e vamos falar mais sobre isso esta semana. Esse vídeo já está bem longo, mas isso realmente tem grandes implicações. Ou seja, se alguém no Texas comprar um desses Cybercabs, pode atravessar o país com ele. Se não houver volante e pedais, não há supervisão. O FSD percorrendo o país. Teremos mais novidades sobre isso em breve. E sim, é verdade que Rains fez uma análise sobre o relatório do acidente do Robotaxi de janeiro de 2026. Ele afirmou que após a remoção do passageiro de segurança, a média de milhas por intervenção passou de cerca de 200 mil para 400 mil neste mês. Ele prevê que o Robotaxi em Austin superará os motoristas humanos até o fim do primeiro trimestre. Mas como sempre dizemos, pessoal, o que realmente é motorista humano? Mesmo que concorde que sejam milhas entre acidentes, o que é considerado acidente? Onde essas milhas são percorridas? Quais prazos e geografias você está se referindo? Então olha, não é para menosprezar a análise do Rains aqui. Só um ponto sobre o crescimento da frota, ele colocou 83, mas já mostramos isso antes no vídeo. O rastreador de Robotaxi, que deve ser bem preciso em relação a Austin, provavelmente está em algum lugar na casa dos 40 veículos realmente ativos. E além disso, esses dados excluem incidentes em que o veículo está parado ou em estacionamentos, que aliás representam a maioria de todos esses incidentes relatados. Então é claro, se você remove a maioria desses incidentes, os dados de segurança, os exponenciais e a previsão de milhas por incidente, todos esses dados vão parecer muito melhores. Acho natural que todos fiquem impressionados e maravilhados ao ver gráficos e tabelas bonitos. Pensando que isso deve ser oficial, mas para mim, eu nem chego perto de considerar dados assim como oficiais. Eu mesmo baixei o arquivo CSV com os dados de janeiro. Vocês também podem fazer isso. Temos 5 novos incidentes relatados para a Tesla, todos eles em Austin. 2 dos 5 foram em um estacionamento, os outros 3 foram em uma rua. E as 5 coisas envolvidas nesses incidentes foram um objeto fixo, um ônibus, outro objeto fixo, um poste ou uma árvore e um caminhão pesado.
A maior gravidade de lesão alegada é apenas dano material. Nenhuma lesão foi relatada. E lembre-se, isso não diz quem é o culpado. O último diz assim: o carro da Tesla estava estacionado. Incidente 1. O Tesla seguia em linha reta e parou. Incidentes 3 e 4. Estava dando ré. No incidente 5, seguia em linha reta. Em nenhum desses incidentes, o airbag foi acionado, nenhum desses veículos da Tesla foi rebocado, e a velocidade dos incidentes foi de 17 milhas por hora, 0, 2, 1 e 4. Então, como já falamos, esses ainda são incidentes muito leves e não sabemos realmente quem foi o culpado. E eu realmente admiro as pessoas que tentam entender as informações e dados muito limitados que temos. Mas tratar algo assim como definitivo, só porque temos alguns gráficos e é otimista por natureza, na minha opinião, não é uma decisão sábia. As ações da Tesla fecharam o dia a $410,63, uma queda de 1,63%, enquanto 0,13%. O volume ficou 1% abaixo da média. Se você tem recebido mais ligações de golpe e phishing, vale a pena conhecer o Delete Me, economizar 20% e proteger sua família. Desejo um ótimo dia a todos, e agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon.